Câmara em Foco, mais uma vez no ar, dessa vez nessa pegada de retomada de atividades, né, pós-recesso. Eu estou aqui mais uma vez com a TV Câmara de São Vicente para trazer as novidades da Câmara, trazer também as novidades do município aqui vicentino, da Célula Máter Brasileira. E mais uma vez não estou sozinho, já estou com o nosso sócio aqui do nosso programa, basicamente, o consultor jurídico José Carlos Fernandes, que vai passar para a gente as últimas novidades das sessões ordinárias, as ordens do dia que você já acompanhou, já sabe basicamente o que é, se você ficou ligado no nosso Câmara em Foco. Mas caso não tenha ficado ligado, vá nas nossas redes sociais, da Câmara Municipal de São Vicente, vá ali no nosso canal também no YouTube, que você encontra todos os detalhes, todos os outros episódios, contando aí os termos do juridiquês aqui dessa legislatura. E mais uma vez estamos aqui com José Carlos Fernandes, e eu vou passar agora para ele aqui, para que ele traga as considerações iniciais de mais esse episódio. Muito obrigado por nos receber mais uma vez e por essa parceria aí de sempre já, José Carlos. Sim, é um prazer, Vitor. Estamos aí retomando do recesso, né, do recesso parlamentar, e tem muita gente que diz, mas por que existe esse recesso? Tal? É uma tradição histórica, né, em que há a suspensão dos trabalhos, né, legislativos, e também há uma justificativa em relação a essa questão do recesso de meio de ano, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz o seguinte: se não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara não entra em recesso. Então, se você retirar o recesso, você retira a penalidade. Então, você acaba provocando uma situação de que não seria aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque não haveria uma sanção, né, em relação à não aprovação dessa lei de diretrizes. Então, por essa razão também, né, acaba havendo a manutenção desse recesso. Porque já houve várias tentativas e iniciativas no sentido de supressão desse recesso. Mas ele é importante também porque há a possibilidade dos vereadores manterem mais contato com a população, ver quais são as reivindicações, quais são as urgências necessárias, né, para que possa haver o acesso aos gabinetes dos vereadores, porque, para quem não sabe, a gente está fazendo a reforma do plenário da Câmara, do plenário e do plenarinho, o que dificulta o acesso do público às sessões, mas, para quem não sabe, os gabinetes dos vereadores estão abertos e, mesmo durante o recesso, é possível ter contato com o vereador que tem mais, com o qual o município tem mais acesso, etc. E tal. Ou mesmo se não tem um acesso mais próximo, é o momento de conhecer melhor o trabalho do vereador que elegeu, ou mesmo se, eu votei em branco, ou votei nulo, mas os vereadores estão aí. Sempre tem um que te represente aí, cidadão, que você que está acompanhando o Câmara em Foco, né? Então é importante ter esse vínculo. Exatamente. Tem alguns vereadores que têm alguns vínculos mais relacionados ao bairro, como por exemplo, o caso do vereador Dercinho Negão do Caminhão, que é o Japuí, né? Então tem alguns outros vereadores que são mais ligados à área continental, e sempre tem aqueles vereadores que não estão ligados tão só a um público, né? Mas estão mais voltados para a generalidade, né? Outros já para uma atuação profissional na área da saúde, outros na área da educação. Atualmente a gente não tem nenhum professor que é vereador, mas já vários professores já estiveram por aqui como vereadores, né? Então, diretores de escola também. Então, sempre tem algum vereador cujo vínculo, né? Cuja ligação tem uma afinidade maior com as reivindicações, né? Tem vereadores que são mais, como é o caso do Jabá, por exemplo, que tem um nicho mais voltado para a questão do deficiente, né? Então, para a questão dos autistas, né? De quem é espectro autista. Então, tem também alguns vereadores, como é o caso do vereador Tiago Pereto, que é mais ligado à área da saúde. Então, Cada um ali mais voltado à sua classe, né, de frente de atendimento, porque cada um dos vereadores, e o Câmara em Foco ele também tem esse papel, né, de mostrar um pouco a história da Câmara, mostrar os bastidores da Câmara e as motivações de cada um.
E cada um ali tem toda uma trajetória antes de chegar até nessa cadeira, né, nessa posição de vereador da cidade de São Vicente. Então, já esse recado inicial mostra que a justificativa do porquê de um recesso, né, porquê a necessidade de uma pausa, e também mostrando quais são as possibilidades de você, cidadão vicentino, que fiscaliza, que cobra, que está ali junto do dia a dia do seu representante, para ter ali também aquela parte de como proceder, como eu faço isso. O Câmara em Foco é uma janela para que isso aconteça, para que o vereador, ele esteja, tanto o vereador esteja mais próximo do cidadão, quanto o cidadão mais próximo do vereador. Agora, trazendo também essa parte de trabalhos aí, vamos à apresentação dos trabalhos, já dizendo, parafraseando aí o que o presidente da Câmara fala em cada uma das sessões, mas aqui no Câmara em Foco, de forma simplificada, de forma aí, mais resumida, a gente traz também o cotidiano da Câmara, então vamos que vamos aí mostrar quais foram as primeiras novidades pós-recesso, pós esse período tão importante, né, como foi passado anteriormente por ti. Então, vamos aí, vamos aí. Então, apenas para situar a pessoa que está começando a ver o programa Câmara em Foco, a gente tem na sessão 3 partes, né? A primeira parte é o expediente da mesa. O que é o expediente da mesa? São os ofícios que chegam à Câmara Municipal, são as mensagens do prefeito encaminhando projeto, são as mensagens do prefeito encaminhando veto, né? Então, é toda a comunicação burocrática, né? E na última sessão, inclusive, né, eu vou mais tarde falar sobre isso, mas a gente tem várias possibilidades em relação ao expediente, né? Então, pode surgir coisas assim mais inusitadas, né? Então, depois eu falo, quando eu for falar sobre a segunda sessão ordinária, aí a gente retoma esse assunto. Mas a terceira parte, a segunda parte, minto, da sessão é o expediente dos vereadores, onde eles apresentam suas indicações, que são pedidos de providência à Prefeitura Municipal, onde eles apresentam seus ofícios, requerimentos, né, aliás, solicitando que seja oficiado ao prefeito pedindo informações, à CPFL pedindo alguma questão relacionada à ligação de luz ou alguma coisa sobre iluminação pública, que tem uma empresa que tem um convênio com a prefeitura para fornecimento de iluminação pública. Então, tem os vários pedidos dos vereadores, né? E tem também os requerimentos que são relacionados à fiscalização, né? Então, saber o que está acontecendo, por que tal coisa é assim, por que determinado assunto não foi dado providência, né? Por que está sendo gasto o recurso em tal questão. Então, são os mais variados pedidos que são feitos através de requerimento. E a gente tem aí o que vai para a ordem do dia, que já seria a terceira parte da sessão, que são os projetos de lei complementar, os projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, moções e alguns requerimentos que tenham sido pedidos para discutir. Então, isso basicamente é o que nós temos na ordem do dia. Então, primeiro o vereador apresenta, depois, dependendo do assunto, ele vai para a ordem do dia. Mas não esquecendo que antes de ir para a ordem do dia, passa pela Comissão de Justiça e Redação. E aí, enquanto eu for falar, eu já vou discutir como foi a discussão desse projeto dentro da Comissão de Justiça e Redação, quais foram os pontos que foram debatidos, porque essa legislatura na Comissão de Justiça e Redação, que é composta pelo vereador Jabá, pelo vereador Jefferson Cesaroli, né, e também pelo vereador Adilson da Farmácia. Todos os 3 vereadores, sob a presidência do vereador Jefferson Cesaroli. Então, todos os 3 vereadores são muito ativos nas reuniões, raramente faltam às reuniões, exceto com alguma justificativa, né? E, em geral, e quando faltam, sempre é um assunto relacionado a um compromisso na prefeitura ou algum compromisso em São Paulo, em Brasília. Que faça parte ali do núcleo deles, né, de atividades aqui. Mesmo em situações de dificuldade de fala ou alguma Covid que acometeu alguém, tal, como nós fazemos de uma maneira remota as reuniões da Comissão de Justiça e Redação, raramente elas não acontecem, muito raramente mesmo, né? Eu me lembro desses quase 2 anos aí que a gente não realizou uma
reunião, né? Então, em geral, via de regra, elas são bem realizadas. E aí a gente vai passar agora para análise dos assuntos que foram debatidos dentro da Comissão de Justiça e Redação, só não são quando a gente tem algum requerimento que foi pedido para discutir. Esse não vai para a Comissão de Justiça e Redação. E também os projetos de lei orçamentários, esses vão para a Comissão de Finanças e Orçamento. De resto, todas as matérias passam pela Comissão de Justiça e Redação. Perfeito. E as que passaram pela Comissão de Justiça e Redação, como foi dito previamente aí pelo Dr. José Carlos, são esses assuntos que já vão direto, de imediato aí, pré-alinhados também, já pré-divulgados ali na ordem do dia, e tivemos até então 2 ordens do dia, desde o do reinício aí das atividades, né, no pós-recesso. E dessas 2 ordens do dia, a gente vai iniciar com uma da primeira semana já de atividades, a primeira semana de agosto, que foram quais assuntos? O que temos de novo aqui em São Vicente, o que temos de novo na Câmara Municipal de São Vicente? Isso eu quero deixar bem claro aí. Na última sessão de junho, inclusive a gente fez uma bem extensa, né, a última Câmara em Foco, porque a gente tinha muita matéria. Tivemos também uma extraordinária, vale lembrar, né? Que é uma sessão aí que foi convocada ali às pressas para que esses assuntos fossem tratados. Isso, teve uma reunião aí em julho, por convocação do prefeito, né? Para análise de um projeto que ele entendeu como urgente e necessário, né? Então, foi feita uma convocação e nessa convocação houve essa sessão de julho, o que é uma exceção, porque é uma convocação extraordinária. Tá? Então, não é uma sessão extraordinária. A sessão extraordinária não é só uma sessão extraordinária. Ela é uma sessão extraordinária dentro de uma convocação extraordinária. Por quê? Porque a sessão legislativa ela se desenvolve de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, esse é o período legislativo ordinário. Uma convocação extraordinária abre uma sessão legislativa extraordinária. Então, pode ser em qualquer horário? Pode ser em qualquer horário. Aí vai depender de como o presidente da Câmara vai se organizar e organizar os vereadores, né? Geralmente é em comum acordo, um horário para realizar essa sessão extraordinária. Então, novamente, aqui a minha função é quase que, sabe aquela questão quando tem a apresentação do Oscar tal, que você vai fazendo a dublagem, mais ou menos eu me sinto um pouco o dublador ali do que é dito na ordem do dia. De certa forma, o tradutor, né? Ele trazendo ali uma explicação de tudo que está rolando. Exatamente. Às vezes dublagem, às vezes tradução, né? Então, o que acontece? Nas discussões, que nem nós temos aqui, né? Na ordem do dia 4 de agosto, quinta-feira, né, retrasada. A convocação foi para as 14 horas, mas começou bem depois, porque havia uma discussão, isso está fora da ordem do dia, mas estava dentro do expediente, de um pedido de abertura de processo de cassação do presidente da Câmara, mas ele foi rejeitado, né? Então, por isso que não está aqui na ordem do dia, porque aconteceu durante o expediente. Tá? Então, nós tivemos alguns problemas técnicos, inclusive, né, nessa última sessão, que não foi a primeira, mas depois a gente volta nesse assunto novamente, aí, né, quando for discutir a segunda. Mas eu só estou querendo deixar claro que o que a gente está apresentando aqui é o que diz respeito à ordem do dia. Então, por exemplo, a gente teve nesse dia aqui, por exemplo, a posse do vereador Rogério Barreto. Né? Então, a posse do vereador se dá durante o expediente. Então, eu posso não ter falado nela, mas ela acontece nesse primeiro período, onde o vereador vai lá, o suplente assume, porque houve um afastamento do doutor Eduardo, que foi para a Secretaria, né, acho que é de Meio Ambiente, é isso, né? E aí o vereador Rogério Barreto assumiu então a primeira secretaria para a continuidade dos trabalhos. Então, houve lá uma saudação, né, dele e tudo, e aí a gente teve a continuidade da sessão com a apresentação dos requerimentos e projetos, e depois a gente chegou à ordem do dia. Aí a gente tem aqui discussão e votação única do veto total aposto ao seu prefeito municipal. O que é veto? Né?
Então, É algo ali que você já exime, né? Que você já acaba impedindo, de certa forma. Pelo meu entendimento, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, lá, você foi lá, pediu para sua mãe para sair, a sua mãe vetou, né? Ela não deixou, ela não permitiu. Mas o da mãe é diferente do projeto de lei do prefeito. Por quê? Porque quando o prefeito veta, ele fala assim, não, isso eu não quero. O que acontece? Os vereadores têm que analisar esse veto. Então é mais ou menos como assim, eu vou lá e falo para o meu pai, pai, eu posso ir passear e tal, posso ir no cinema, né? O adolescente fala. E o pai, não, você não vai. Ah, então eu vou pedir para minha mãe. Quer dizer, eu vou lá recorrer daquele veto, né? Mãe, eu posso ir no cinema? Ah, pode. Você falou com o seu pai? Falei, mas ele não deixou. Ah, como assim ele não deixou? Aí a mãe vai lá conversar com o pai. Todo um processo de negociação, a gente pode ver. Aí se o pai disse, não, você tem razão, o menino está em recuperação em matemática e agora quer ir para cinema, não, ele vai estudar matemática. Aí o pai acolhe o veto da mãe, né? Então o pai fala, não, acolhe o veto. Não, realmente você não vai. Aí, o moleque tem que ir lá pro quarto dele chorar, mas vai ficar quietinho lá. Ah, atura ou surta, né? Como dizem assim. Vai lá tendo o seu surto lá, o seu ataque de nervoso, mas não vai poder fazer nada, né? Então, é mais ou menos assim que acontece com o veto do prefeito. O projeto de lei é apresentado pelo vereador e esse projeto o prefeito entende que ele não é, ou ele não é constitucional, ou ele não é, conveniente e oportuno, né? Então, o que é o veto? A oportunidade que o prefeito tem de dizer que um projeto de lei ou ele é inconstitucional, ou inconveniente, ou inoportuno. Ou seja, inoportuno porque não é o momento certo. Inconveniente porque não tem nada a ver esse projeto, tá? E inconstitucional por quê? Porque é um projeto de iniciativa, por exemplo, do prefeito, né? De respeito ao reajuste do funcionalismo, por exemplo, que todo mundo sabe que é o prefeito que vai decidir, né? Ou tem alguma coisa a ver, aquilo ali é matéria que é da União, não pode ser tratado pelo município, ou o prefeito, por uma questão de conveniência, não, olha, não tem o recurso para atender esse projeto. Não tem, o orçamento não cabe nisso, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que o prefeito apôs o veto ao projeto de lei 4422 do vereador Jabá, determinando a implantação, que determina a implantação de brinquedos para criança com necessidades especiais nas praças públicas do município de São Vicente e da outras providências. Então, o que foi isso? O prefeito disse, o vereador disse, olha, eu quero um projeto de lei onde cada vez que for feita uma reforma numa praça ou construída uma praça, que sejam colocados brinquedos. E o prefeito, de uma maneira que a consultoria jurídica entendeu que deva ser afastado o veto, né? Porque a consultoria jurídica vai dizer se o veto é legal ou constitucional, se aquilo pode ou não pode, e a consultoria jurídica opinou no sentido de que não, que a razão assistia ao vereador, né, que conseguiu que seu projeto fosse aprovado e ele era constitucional. A prefeitura entendeu que era de duvidosa constitucionalidade. Assim, duvidosa constitucional, inconstitucional ou não é inconstitucional, né? Então, duvidosa constitucionalidade e causou uma certa espécie assim, né? Mas, de qualquer forma, como o prefeito ainda tem maioria parlamentar, então ele acabou conquistando o acolhimento do veto. Então, acolhido em discussão e votação única com votação nominal. Por que tem que ser votação nominal? Mas por que vai lá, chama o vereador, fulano, beltano. Aí o Vitor fica lá de saco cheio. Lá A gente fica esperando, né? Claramente, de forma ali paciente, né? Paciente, né? Mas de saco cheio, fala, por que não acaba logo? Por quê? Porque a gente tem que documentar toda vez que há um quórum especial. Então, para a derrubada de veto, eu preciso ter maioria absoluta. Tá? Se eu conseguir, por 5-4, o veto, 5 vereadores votaram a favor do veto e 4 votaram contra o veto. Então, o veto está mantido. Né? Mas se for ao contrário, 4-5, bom, 4-5 não vai garantir, mesmo que 5 vereadores sejam contra, o veto não vai garantir, porque eles não conseguiram a maioria absoluta. Né? Então, eles precisam
de ter a maioria absoluta dos membros da Câmara. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é o número imediatamente superior à metade. De certa forma, tem que ter ali essa justificativa de cada um, né? Para ter também, além de ser registrado, para se entender também as motivações, né, de cada um, para levar aquela decisão do sim ou do não. Né? Isso, exatamente. Então, dentro desse processo, quando o vereador faz o voto, ele fala: eu sou a favor do veto com declaração. O que ele quer? Ele quer o que alguns vereadores chamam de explicação de voto. Não é explicação de voto, o nome é declaração de voto. Né? Mas para facilitar quem está assistindo, o ouvinte e tal, eles acabam dizendo com explicação. Né? Não é explicação. Explicação, pessoal, é um outro recurso no final da sessão, onde o vereador tem a possibilidade de falar sobre algum assunto relacionado à sessão que ficou faltando e tal. Então, não tem nada a ver. É uma impropriedade chamar de explicar. Ah, eu sou voto a favor com explicação. Aí tudo bem, o secretário vai lá anotar, com declaração, né? Que aí ele dispõe de 2 minutos para dizer por que votou contra ou a favor do veto. Tá? E a gente precisa também da documentação. Eu preciso estar documentado para provar ao prefeito que a maioria absoluta votou contra o veto que ele apresentou. Né? Se fosse só para a gente dizer, não conseguiu o número total, como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? O vereador vai dizer assim, não, mas foi 5-4. Foi 5-4 por quê? 5 levantaram a mão, 4 ficaram sentados. Não dá para fazer assim. A gente tem que fazer com votação nominal. Houve uma época que a gente tinha um sistema de votação de um painel, né? Só que o problema foi que o custo daquele painel ficou muito absurdamente caro, né? E como nós somos, como os vereadores são um número de 15, né? Então é possível fazer no papel. Se fosse no Congresso Nacional, por exemplo, que são 500 deputados, aí já seria um pouco mais trabalhoso, né? Já é longo, imagina se fosse. Seria praticamente impossível. Você veja como durou aquela sessão onde houve a cassação da Dilma, por exemplo, né? Que foi votação nominal, pessoal, ainda o cara justificava votos, falava. Virou um evento também, né, de certa forma. Cada um ali foi. Porque, na verdade, nem seria necessário aquilo. Eles quiseram fazer aquilo justamente para que houvesse digamos, uma divulgação política, né? Um ato político de revolta, de manifestação. Então, naquela época aconteceu isso. Então, é isso que eu digo. Quando há uma discussão em votação única, em votação nominal, é porque a gente precisa dessa documentação. Nós tivemos também, além desse veto, um outro veto, aposto pelo prefeito ao projeto de lei 4922 do senhor vereador Dercinho Negão do Caminhão. Instituto Teste de Qualidade de Serviço de Asfaltamento, Tapa-Buraco e Recapeamento aplicado ao município. Quando a Comissão de Justiça e Redação analisou esse projeto, também entendeu que o veto teria um caráter mais político do que jurídico, né? Porque, na verdade, ele poderia apresentar esse projeto e, tão logo houvesse uma licitação relacionada a isso, seria possível incluir essa exigência por conta da empresa, que a empresa fizesse os testes de qualidade naquele soltamento. Eu entendo que não seria necessário uma lei, isso deveria ser uma adequação, uma melhoria nos editais da prefeitura, garantindo a qualidade do serviço, porque isso já está previsto na lei. Porque existe uma lei, que atualmente é 8666, mas que vai entrar em vigor uma lei nova, que agora eu não lembro o número, mas vai entrar uma lei nova, que inclusive tem algumas modificações, mas que também exige critérios de qualidade para a realização de procedimentos licitatórios. Então, dessa forma, nós entendemos que o veto que havia sido aposto seria um veto mais ligado à questão da conveniência e oportunidade do que questões de natureza jurídico-constitucional. Então, aí ele acabou, por questões mais políticas do que jurídicas, como eu disse, a prefeitura ainda tem uma maioria, né, que consegue derrubar, digamos, iniciativas que queiram afastar o veto, né, então eles conseguem manter o veto do prefeito. E foi então
nominal. Então, não preciso explicar novamente as razões. Né? Exato, já está, de certa forma, justificado. E tivemos também um terceiro item aí em discussão, que foi qual item? O item aí... projeto de lei complementar do prefeito municipal que estabelece regras específicas a serem observadas no projeto de licenciamento, execução, manutenção e utilização de contêineres como residências ou para fins de comércio e da outras providências. Algo que está bem em tendência, né? Ultimamente a gente pode observar muitos comércios aí que tem ali a utilização da sua estrutura como container, mas todo ali temático, com, né, de certa forma também todo decoradinho ali, até para ornamentar, ficar mais bonito, mais chamativo, mas tem que ter a regulamentação e esse projeto ele tratou sobre isso. Isso, exatamente, para possibilitar que, eventualmente, construções dessa natureza possam receber o habite e poder ser registrada em cartório, etc. e tal. Então, são algumas regras que são específicas para isso. Então, já tinha sido adiado, nós tínhamos conversado nisso num dos nossos programas, porque isso aqui já é, primeira discussão e votação adiada. Tá? Então, ele já esteve na hora do dia, nós já discutimos, que eu lembro bem que a gente falou sobre... Foi um dos últimos do primeiro semestre. Isso, a gente falou sobre as vantagens que representam a questão da construção através desse sistema de containers, tal, que tem que ter alguns cuidados, né, mas que é necessário. E aí ele foi aprovado em primeira discussão, tá? E aí depois, na outra sessão, ele foi aprovado em segunda também, mas aí quando a gente for falar sobre a outra... Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí essa parte da aprovação. E aí o quarto item, também primeira discussão, no caso? A primeira discussão é votação do projeto de lei do vereador Rodrigo de Gama. Então agora já não são questões de projeto de lei do prefeito. Por quê? Os vetos têm prioridade, depois disso porque tem toda uma ordem, né? A ordem do dia ela é organizada, primeiro com os vetos, depois os vetos, os projetos em segunda discussão, depois os projetos em primeira discussão, aí depois é que vem os requerimentos, os projetos de decreto legislativo, e aí depois tem toda uma ordem para que isso aconteça, né? Então, agora a gente tem aí essa primeira discussão do vereador Rodrigo Digão sobre a obrigatoriedade de instalação de grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas e mezaninos em residência e edifícios localizados no município e da outras providências. Quando nós discutimos sobre esse projeto, e por isso ele foi colocado na hora do dia, nós discutimos sobre a questão de se seria possível exigir do proprietário que ele se responsabilizasse por essa colocação. E a discussão toda é que, na verdade, a prioridade sempre é a vida das pessoas. A gente vê aí acidentes que aconteceram, como na Praia Grande, que a menina caiu lá e infelizmente veio a óbito. Então, é necessário, né? É importantíssimo que haja essa proteção. E aí, tinha lá que colocava que nas famílias onde houvesse menores de 12 anos, etc. Tal, aí eu até discuti, porque eu disse assim, mas isso vai talvez trazer alguma influência na questão de valores locatícios, talvez o proprietário queira acrescentar algum valor na locação, mas depois, discutindo melhor, a gente falou, não, isso é uma questão que acaba, muitas vezes o inquilino coloca e depois desconta do aluguel, porque aquilo fica para o proprietário. Mesmo que o inquilino vá embora, a rede não vai ser retirada pelo inquilino, vai deixar lá, porque ele tem que entregar o imóvel nas condições que recebeu, né? Se aquilo foi descontado do aluguel ou se não foi descontado, foi o inquilino que colocou, ele pode pedir ao sair do apartamento, ou o senhor me paga a rede que eu coloquei, ou eu retiro a rede, né? Então, são questões que depois, vendo bem, a gente viu que era possível estabelecer essa exigência. Mas como nós sabemos, isso ainda vai para o prefeito, que pode ser que ele vete, pode ser que não vete. Então a gente ainda vai ver a reação aí da prefeitura em relação a vetar ou não esse determinado projeto, que na verdade não traz nenhum ônus para a prefeitura, porque é um projeto cuja exigência se dá em relação ao proprietário. Que aí o proprietário pode eventualmente ser multado pela prefeitura, porque descumpriu a lei e tal. E aí a gente pode ter aí mais para frente, porque ela, na verdade, não está prevendo um detalhamento que talvez seja necessário através de um decreto do prefeito, né? Mas ele foi aprovado em primeira discussão e depois a gente volta a discutir novamente que ele também foi aprovado em segunda, tá? Aí o projeto de lei do vereador Dercinho Negando Caminhão, que seria o quinto item, institui no município de São Vicente o Maio Furtacor. Aí eu quero
falar uma coisinha para você. Mês dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e à promoção de saúde mental materna. A primeira questão não é fruta-cor. O pessoal fala que é fruta-cor. Não, é furta-cor. Por quê? Porque é aquela cor que você não sabe exatamente como definir. Se é verde, se é azul, se é vermelho. Tá, interpretações ali mais dúbias, né? Você não sabe se é um verde água, se é um verde... Porque tem toda uma segmentação, uma gama inteira, né, de cores ali, de tons diferentes. Tem nomes ali também alternativos, vamos dizer assim. Exatamente. Então aí, por que se escolheu? Pô, mas caramba, escolheu o furta-cor. Exatamente porque a gente já está acabando com todo o estoque. Já tem nome para tudo, né? Amarelo, né? Tem vários aí. Tem. Novembro Azul, né? Como famoso. Começou com o rosa, né? Outubro Rosa, que é o primeiro. Rosa, isso. Aí depois Novembro Azul, que era dos homens, Outubro Rosa para as mulheres, Novembro Azul dos homens, para lembrar que é necessário fazer o exame de próstata, né? Para as mulheres, o exame de toque, né? Questão do seio. Então, essas questões. Aí tem lá, você tem o do Setembro Amarelo também, que também é uns de prevenção. De prevenção contra o suicídio. Então você tem, por exemplo, lá do aspecto colorido, você tem o espectro autista, você tem o laço colorido, né? Então acabou que estão se esgotando as cores, né? E aí escolheram essa fruta-cor. Aí eu pergunto para você, eu queria fazer essa pergunta para você porque eu tenho quase que certeza você não vai acertar a resposta. Vamos lá, vamos tentar. Eu juro que eu vou me esforçar. Vai se esforçar. Um homem pode cometer infanticídio? Olha, complicado. É uma pergunta que eu não estava preparado. Minha resposta é não sei. A minha resposta é eu não sei. Até para a gente manter aqui também o valor notícia aí dessa sua... Mas então chuta uma resposta. Se ele pode cometer um infanticídio. Eu acredito que o homem é capaz de fazer muitas coisas. Então... vou chutar que sim. Sim. Não, a resposta é errada. Ou, pelo menos, existe uma possibilidade, tá? Eu vou explicar por quê. O infanticídio só é cometido pela mulher em estado puerperal. O que é o estado puerperal? O estado pós-parto. Então, ela mata a sua criança logo após o parto. Tá? Então, com dias após o parto, 3, 4 dias após o parto, ela tem que provar que estava em estado puerperal. E esse estado puerperal ela assassina a criança porque ela teve uma depressão pós-parto muito forte, em que na cabeça dela ela não tem competência, ela não é mãe competente o suficiente para cuidar daquela criança, ou na cabeça dela aquela criança vai se antepor no amor que ela sente pelo marido. Então existem todas umas questões que batem na cabeça da mulher que podem provocar a morte do feto. Ela é apenada? Sim, ela é apenada com uma pena menor. Tá? Então é uma pena menor do que o homicídio. Tá? Então o infanticídio é matar alguém sob estado puerperal, estado pós-parto. Então, eu mesmo, quando eu estudei aquilo, eu falei, como assim infanticídio não pode ser cometido por um homem? Existe uma hipótese. Quando você considera o homem a questão de gênero, ou seja, quando o gênero masculino teve uma criança. Então, de certa forma, meio certo para minha resposta. Meio certo. Tá bom, tá ótimo. Gostava de puxar um meio certo na escola, então eu tô tirando aqui também. Tirando o meio certo. Por quê? Porque pode acontecer de uma pessoa que fez um tratamento de alteração de sexo, só que não alterou a genitália e nem o sistema de reprodutório feminino, né? Então ela tem capacidade de ter uma criança. Então, digamos que no casal onde há uma mulher com gênero feminino, né? Que, no entanto, ela tem o sistema reprodutor masculino. E no outro lado, a mulher que tem o gênero masculino, ela tem o sistema reprodutor feminino. Então, elas podem ter a relação sexual, né? Que, sob ponto de vista de quem está vendo aquilo ali, vai achar estranho, mas quem engravida? O de gênero masculino. Então, a gente pode, numa hipótese, o do gênero masculino
em função dos hormônios que recebe, etc, tal, pode ter algum problema mental que provoque a morte do feto. Ele estaria em estado puerperal e provocou a morte do feto. Aí foi um homem que provocou? Sim, sob ponto de vista de gênero, um homem. Sob ponto de vista sexual? Sob ponto de vista sexual, uma mulher. Então, a resposta é meio certa por conta disso, né? Vivendo e aprendendo. Vale lembrar também que todo dia a gente está aqui para aprender alguma coisa. Então, tá certo, meio certo, na verdade. Então, aí eu digo para você, mas por que você está falando tudo isso? Porque esse objetivo aqui do Maio Furtacor é exatamente as ações de conscientização de cuidado da promoção da saúde mental materna. Então, esse aspecto de cuidar da mãe logo após o parto, não deixar que ela fique sozinha com a criança, se sentindo só, abandonada, dando apoio, suporte, tanto da parte do poder público quanto da parte da família, é muito importante que a mãe receba o amparo necessário. Se ela está chorando muito depois do parto, e se ela não está conseguindo, por exemplo, amamentar, tem que estar percebendo o que está acontecendo com ela, para evitar que possa acontecer uma desgraça dessa, né? Porque vai desgraçar a vida da mãe e aí a criança pode entrar em óbito. E ela ainda pode sofrer um processo criminal por infanticídio.